Qualquer Coisa de hoje está super feliz. A gente vai falar com a super talentosa jornalista Larissa Mundim, que vai contar pra gente hoje um pouquinho do livro Sem Palavras, que ela lança em maio. Sim, Sem Palavras é um romance literário, é meu primeiro livro e Sem Palavras fala sobre o amor, sobre a busca pela plenitude numa perspectiva pós-moderna, né, que tem uma arquitetura e uma estética que lança mão dos novos meios de comunicação, das novas tecnologias para provocar reflexões sobre o amor, provocar inquietudes sobre o amor. É um livro que está sendo bastante esperado, porque desde 2011 um grupo de pessoas vem provocando uma situação de instigar, né, para instigar as pessoas a quererem saber um pouco mais sobre a história de Nega e Lilu, que são os protagonistas do livro Sem Palavras. Vem cá, você falou em plenitude, no pós-moderno. Como é que é o amor? Depois, imagino que você tenha pesquisado, conversado, vivido, sentido. Tem um monte de coisa por aí. Como é que você vê esse amor aí que você está falando? Você, Larissa. Bom, Sem Palavras ele foi escrito entre novembro de 2009 e novembro de 2010. Quando eu concluí o livro, eu não sabia exatamente como disponibilizá-lo. A primeira tentativa, até mesmo para checar a qualidade literária, a receptividade das pessoas, foi começar a divulgar esse livro, né, o conteúdo desse livro num blog que se chama Nega Lilu. E a partir dessas incursões no meio eletrônico, né, no ciberespaço, eu tive acesso a um autor polonês que se chama Zygmunt Bauman, que é um sociólogo contemporâneo, bastante conhecido por ter cunhado um conceito sobre a liquidez dos nossos tempos, e descobri então que muito do trabalho que eu vinha produzindo, das coisas que eu vinha refletindo e, portanto, sentindo, né, tinham a ver com a obra de Zygmunt Bauman, que fala, entre outras coisas, sobre a liquidez da nossa sociedade, sobre a liquidez do amor. E como é que é isso? É porque durante um tempo, podemos dizer que desde que a humanidade existe, esse assunto ele é recorrente, né? O amor com A maiúsculo, mas a gente vem tratando assim, Shakespeare, anteriormente a Shakespeare, o amor enquanto uma coisa sólida, algo para ser para a vida toda. E nesse momento em que a gente vive, século XX, século XXI, a gente tem experimentado o amor de um jeito diferente. Às vezes não exatamente porque a gente deseja, mas de um jeito que nos acontece, que é uma forma mais urgente de viver o amor, mais passageira, portanto, menos sólida, mais líquida, né? Que é quando a gente chega aí no conceito do Zygmunt Bauman. Quando eu encontrei a obra do Bauman, eu felizmente tive a oportunidade de encontrar conexão entre elas e suspeito que as relações entre as nossas obras sejam possíveis por conta da conexão que temos com o nosso tempo. Então você acha que se a pessoa que entender essa liquidez do amor, ela pode ser mais feliz no amor? Olha, essa pergunta é difícil de responder, mas a pergunta é boa. Eu creio que atualmente, não estou querendo fazer papel de consultora afetiva, não, mas com certeza eu posso dizer que, até mesmo por experiências pessoais, né, quem consegue entender o amor hoje enquanto algo mais efêmero, mas nem por isso menos eterno do que antes, pode sim ter uma vida mais alegre, menos deprimida, mais bem vivida, mais... Sem expectativas? Sem expectativas, acho que tem expectativas sobre o amor quem acredita naquele amor shakespeariano, que é o para sempre, né? E aí a gente fica pensando sobre Vinícius de Moraes, que nos anos 70 falava sobre ser eterno enquanto durasse, né? Então, parece que esse texto do Vinícius faz sentido
mais ampliado nos tempos de hoje, né? Então eu acho que é sim uma oportunidade de a gente viver mais plenamente o amor, compreendendo esse sentimento que é tão importante na vida da gente, como algo que pode sim ser efêmero, mas não por isso menos importante, eterno, para sempre na gente. Legal. Você falou do blog do Negalilu. E é uma coisa que eu até comentei com você antes que eu achei muito legal na hora que eu entendi que assim, o livro, gente, ele vai ser lançado agora em maio, mas ele tem uma série de ações, ações artísticas e culturais que se entrelaçam para contar um pouquinho dessa história e preparar, acho que o leitor para receber esse livro. É mais ou menos isso mesmo, Larissa? É isso aí, Carla. Você acessou nossos dados mais essenciais. Eu demorei para entender. Demorou para entender porque esses dados eles são fragmentados, né? Eles vão chegando para o público de forma fragmentada. O que acontece é que em março de 2011 nós iniciamos as primeiras ações que comentam, transformam e difundem o livro Sem Palavras em diversas linguagens artísticas. Eu costumo dizer que a história romântica de Negalilu jamais caberiam numa linguagem artística só. Então um livro apenas, e olha que isso é muita coisa, não consegue abarcar, não consegue cercar a história de Negalilu. Derrama, Carla, derrama para as outras linguagens artísticas. Então, nós temos Sem Palavras comentado, transformado e difundido também nas artes visuais, nas artes cênicas, no audiovisual, na música, no design e na comunicação. E essa série de ações que você mencionou anteriormente, elas provocaram o surgimento de novíssimos produtos artísticos. Por exemplo, nós temos um espetáculo de dança que se chama Negalilu, que é coreografado pela Valesca Gonçalves, que hoje é diretora de também uma nova companhia de dança contemporânea aqui em Goiás, que se chama Negalilu Companhia de Dança. E esse é apenas um exemplo, né, de 7 ações mais o blog, que tem como única fonte criativa a história de Negalilu, que são os protagonistas do livro Sem Palavras. E eu quero falar de todas elas, porque eu achei simplesmente o máximo. Eu fiz esse comentário porque eu achei muito legal mesmo, muito bem bolado, uma forma bacana de trazer as pessoas em contato com o livro que você está lançando, sem falar que você está promovendo a arte em várias esferas. Antes de eu entrar em cada um, porque eu quero saber, quero que você compartilhe com quem está nos assistindo um pouquinho de cada ação. Essas ações todas, elas vão continuar após o lançamento do livro? Elas vão criar assim, uma vida própria? Elas vão continuar interligadas com a história de Negalilu no Sem Palavras? O que você projeta para todas as ações que fizeram parte desse projeto até hoje? Projetei que elas encontrassem um fim, mas eu estava enganada. Na verdade, a gente tem um trabalho com grandes perspectivas de continuidade. Algumas ações são efetivamente finalizadas e outras, como elas são tão autônomas, como elas têm seus colaboradores em cada uma das áreas, elas apontam seus rumos cada dia mais autônomos. Então, por mais que tivéssemos iniciado em março de 2011 ações para que fossem finalizadas, culminando com o lançamento do livro, muitas delas, como a companhia de dança, por exemplo, elas vão continuar acontecendo. Algumas outras ações também na área das artes visuais, elas têm pernas, elas têm alma e elas vão continuar sendo difundidas por aí, porque o projeto, como ele tem esse tripé conceitual, comentar, transformar e difundir, toda vez que ele transforma de forma mais intensa e ganha para si uma autonomia, uma identidade própria, mais condições ele tem de sobreviver depois que nós dermos oficialmente por encerrado o trabalho. Na verdade, o que eu consegui entender disso tudo, porque as coisas elas caminham muito numa lógica que é delas, né, você sabe, por mais que tivéssemos planejado encerrar tudo e fechar ciclo, o máximo que a gente consegue fazer é encerrar uma primeira etapa. Então, o blog, já que vamos começar do início, o blog, como era esse tratamento, ou é ainda, eu não sei, esse tratamento do blog, você reproduz trechos do livro, como é que é essa relação com o blog? Antes, eu queria te dizer o seguinte, para mim é uma oportunidade fantástica estar podendo falar de tópico a tópico, porque sempre quis fazer isso.
numa única peça e a gente não tinha tido oportunidade. Então a gente fala sobre essas ações todas, mas assim, em separado, né? Então está sendo muito bacana fazer pela primeira vez essa junção de todas as coisas e falar de forma objetiva sobre cada uma. Vamos lá. O blog. O blog ele foi aberto em 3 de janeiro de 2011 e era para mim um território, um laboratório literário, tá? Porque o Sem Palavras, esse romance de ficção, ele tem um formato muito específico, ele é bastante inovador porque ele reúne correspondências de Nega e de Lilu, e aí a junção, a costura, né, de correspondências na literatura existe há muito tempo, mas não da forma como a gente fez, porque não são cartas. Existem muitos livros que são compostos de cartas trocadas entre personagens. E no caso, Nega e Lilu têm as suas correspondências editadas num volume único, ou seja, chats e e-mails trocados pelas meninas formam o conteúdo do Sem Palavras. Então eu tive de desenvolver toda uma técnica para poder costurar a narrativa a partir de e-mails e chats e acabei trabalhando um ano inteiro em cima disso, de forma a criar uma espécie de, o que eu chamo de literatura, de experiência literária esquizofrênica, uma estética esquizofrênica, porque é difícil a gente ter também uma obra literária composta basicamente por diálogos. Você já viu? Eu não vi um livro que tem 100% de conteúdo produzido à base de diálogo. Então isso é de alguma forma viciante, limitante. E aí eu tive de me lançar num novo exercício literário depois que eu finalizei Sem Palavras. E o campo de exercício, né, o laboratório que eu pude ter naquele momento, em 3 de janeiro de 2011, foi a abertura de um blog. E aí, como o conteúdo do livro Sem Palavras, ele tem relação com a correspondência trocada entre 6 de novembro de 2009 e 6 de novembro de 2010, em 3 de janeiro eu comecei a publicar o conteúdo no blog. Mas aí eu esbarrei numa situação que era o seguinte: se eu começasse a publicar uma correspondência do mês de dezembro no mês de janeiro, quando eu chegasse no carnaval, no tempo real, eu estaria oferecendo ao leitor questões relacionadas ao Natal. Aí a gente ia provocar então uma sobreposição incômoda de conteúdo. Aí eu me desafiei a esperar até o 6 de novembro do ano de 2011 para que pudesse fazer uma publicação no mesmo dia e na mesma hora, só que com um deslocamento de 2 anos, como se eu estivesse fazendo uma brincadeira de reconstrução de tempo e espaço. Entendeu? E aí, o conteúdo que eu coloco a partir do 3 de janeiro até que o 6 de novembro chegasse para que eu pudesse integralmente publicar Sem Palavras, esse sim é o meu laboratório literário e são conteúdos que dizem respeito ao momento posterior ao tempo do romance, ou seja, era uma cilada, era um convite para que o leitor pudesse, de alguma forma, se sentir instigado a ler um conteúdo de um tempo que ainda estaria por vir, sendo que ele já tinha passado. Um pouco complicado, né? Mas... Um pouquinho. Mas eu tenho uma questão sobre isso, os comentários, porque geralmente nos blogs a gente tem um espaço para comentar. Esses comentários, eles interferiram nessa obra final depois que você publicou no blog? Não, a obra já estava terminada, já estava fechada. Agora, os comentários, eles interferiram nos rumos da obra para as ações que divulgam Sem Palavras, né? Eu tenho sinais concretos no blog de que uma das ações que as pessoas mais gostavam, achavam interessante é o Corpo Papel, que é uma ação de body art. É isso, eu te pesar disso, você arranjou um bando de gente maluca para tatuar trechos do livro, não é isso? Essa é uma ação fantástica, né? Eu sempre me pergunto assim, como é que essa gente maluca resolveu fazer isso? Porque, veja bem, é fantástico a gente pensar que existem pessoas no Brasil inteiro, no mundo inteiro, que tatuaram Drummond de Andrade, Caetano Veloso em seus corpos, mas tatuar um texto meu, né, que coisa fantástica. E a proposta ela foi muito bem aceita. Corpo Papel, que é uma ação de body art,
resultou em 21 corpos tatuados com fragmentos do Sem Palavras. E de acordo com uma pesquisa feita pelo Observatório Pesquisa de Comportamento, um instituto que realizou uma pesquisa para a gente no mês de novembro do ano passado, sob coordenação do Rui Melo. Eles detectaram que corpo-papel é a ação mais popular do Coletivo Esfinge, que é esse grupo de pessoas, né, que desenvolve essas ações que comentam, transformam e difundem o livro Sem Palavras. Eu fiquei curiosa em relação ao aspecto. Essas pessoas que tatuaram, elas tatuaram frases sugeridas por você ou elas leram e se identificaram com alguma coisa e falaram, não, eu quero tatuar isso? Certo, é assim. Dentro do romance, né, Sem Palavras, existe um conto que é homônimo, né, um conto que tem o mesmo nome. É um conto que se chama Sem Palavras e ele é escrito pelas minhas personagens de ficção, que são Laura Passin, que é a Nega, e Brisa Marim, que é Lilu. Ou seja, elas escrevem um conto, é uma brincadeira metalinguística que eu fiz, e esse conto ele é então um texto curto que foi disponibilizado para as pessoas, e as pessoas faziam a escolha do fragmento que mais tinha a ver com elas, muitas vezes fora do contexto de Nega e Lilu, porque se eu estou lendo um texto e leio lá o seguinte frase, me lancei num voo de gaivota, e isso para mim faz um sentido muito próprio e descontextualizado da história das meninas, essa pessoa se apropria do texto e faz dele, então, algo ressignificado, que no pilar conceitual corresponde ao transformar. E aí essas pessoas, essas 21 pessoas, ou que foram convidadas por mim, ou que se candidataram por meio das mídias sociais, elas escolheram seu texto e estão circulando a obra até o fim da vida delas, não é fantástico? Demais! Além disso, ó, porque a gente já falou do blog, Bariarte. Não, além disso não, porque o Bariarte resultou numa exposição fotográfica também com a Lu Barcelos. Perfeito. A proposta com a coordenação da Lu Barcelos, que é a fotógrafa, é o seguinte. A Lu, que é uma especialista em retratos, ela fotografaria a pessoa antes da tatuagem e fotografaria a pessoa após a tatuagem, para que nós pudéssemos, a partir da fotografia, registrar o estado presente daquela pessoa antes e depois do corpo transformado pela obra e pelo tempo. Então não é um retrato que mostra a tatuagem necessariamente, mas que mostra pessoas tão transformadas, não necessariamente também somente pela tatuagem, mas pelo tempo, um período de 1 ano mais ou menos, 9 meses e 6 meses, a última turma, e o resultado foi para a exposição na Galeria Potric, no período de 21 de abril a 21 de março de 2013, fechando a ação Corpo Papel. Uma das ações que você até falou do Coletivo Esfinge, né? Uma das ações que eu achei mais legal que eu vi foi a fuga, que eu achei uma coisa assim, que transforma também, né? Conta um pouquinho, ainda tá rolando a fuga, dá para participar ainda, como é que é? A fuga é a ação que a gente está finalizando esse mês de abril, porque o combinado é que todas as 8 ações tivessem um desfecho até a culminância do lançamento do livro. E a fuga é a penúltima, então ela antecede o lançamento do Sem Palavras e foi composta, né, por 7 ações públicas, 7 performances, em que um grupo formado por nossos convidados, né, nossos amigos do Coletivo Esfinge e pessoas também que, vendo na web, se sentiam interessados, se juntavam a nós em ocasiões em que nós cumpríamos uma agenda cotidiana, como por exemplo tomar um cafezinho, ir ao supermercado ou ir ao cinema, com outra fantasia que não é essa nossa do cotidiano, né? Um exemplo que eu utilizo bastante para as pessoas entenderem essa performance é assim. Vamos supor que, numa segunda-feira, a Carla acorda se sentindo mais poderosa do que nos outros dias e se veste de forma mais adequada ao sentimento dela, ou seja, não com a fantasia de todo dia, mas com a roupa da Mulher Maravilha, porque está mais próximo do que ela está sentindo. E vai trabalhar, e sai do trabalho, pegar a filha na escola. Eu poderia ter vindo fazer essa entrevista no espírito à fuga, né, Larissa? Estaria fugindo, sem dúvida. Então, essa é uma proposta que traz algumas reflexões sobre
deslocamento de papel, sobre desregulação, e é muito bem sucedida, rendeu fotos fantásticas também da Lu Barcelos. Nós estamos, depois de finalizar as 7 performances públicas, lançando um catálogo com as imagens dessas 7 performances no final desse mês de abril, no Café Coreto. Para essa ação ainda tem sim como participar, respondendo a sua pergunta, porque nós temos um workshop que vai ser realizado nos dias 27 de abril, que é num sábado, entre 9 e meio-dia, e segundo encontro do mesmo workshop no dia 4 de maio, que é também sábado, no mesmo horário, no Café Coreto. As pessoas podem se inscrever. O workshop é para a gente entender um pouco, refletir um pouco sobre o processo criativo desse trabalho, mas também para falar com a Lara Vaz, que é a coordenadora dessa ação, sobre desregulação e a produção da fantasia caseira, que vai possibilitar a fuga. Então, as inscrições elas estão abertas no blog Nega Lilu. Tá, e para acompanhar também pelo Facebook, quais são os canais para acompanhar e tá ligado na programação aí, Nega Lilu, sem palavras, 1 milhão de coisas? Nós temos uma atividade bastante intensa nas mídias sociais. Facebook é nosso campo de atuação. Pode procurar então o perfil Nega Lilu, que é o perfil do blog, e também o próprio blog, que é o porto seguro de todas essas informações. O endereço é www.negalilu.blogspot.com. Tá tudo lá. Larissa, eu já perdi as contas. O que está faltando aí dessas ações todas que envolvem Sem Palavras? Lembrando que vai ser lançado no mês que vem. A gente pode falar do Mensagem na Garrafa, a primeira ação, né? Ela surgiu em março de 2011 com a colaboração do Matheus Dutra, e aí você está vendo, a gente tem sempre colaboração de alguém que tem trabalho na área, né? O Matheus, ele é um artista que tem uma pegada da street art que é muito forte. Então o Matheus, ele se apropriou de fragmentos do conto Sem Palavras e produziu 23 stickers, né? 23 adesivos, para que nós pudéssemos circular esses adesivos em várias cidades do mundo, provocando um diálogo da obra com a paisagem urbana. Então finalizamos no mês passado também em Belém, no Pará, a 23ª intervenção urbana, que circulou por 15 países e acabou inaugurando um circuito alternativo, porque toda vez que alguém vai viajar e faz contato comigo, posso levar as meninas? Eu organizo os stickers, os adesivos, e as pessoas levam. Então hoje a gente já tem 32 cidades que receberam os adesivos ao longo no mundo inteiro, na Ásia, na América do Sul, na América do Norte, na Europa. Neste momento, inclusive, até o dia 24, tem um grupo viajando da Quasar Companhia de Dança que levou mais 5 intervenções. Então, quando eu falo que a gente desejava concluir, fechar esse ciclo, talvez não seja possível porque as coisas elas são autônomas e têm alma e circulam por aí sem que o desejo da gente seja o mais... o desejo da gente seja o mais imperativo. Bom também, né? Bom. Também, eu acho muito bom. Coisa que eu sempre falo é que coisa linda de se ver é a obra transformada. Então, se isso aconteceu é porque precisava ser assim, para além dos meus poderes, meus desejos e tudo mais. Larissa, a gente está terminando. Eu gostaria que você, se ficou alguma coisinha que a gente precisa falar, porque eu acho barato, sabe, a gente poder compartilhar todas essas ações, mostrar, porque foi muito inteligente, esse projeto muito bacana. E também convidar, reforçar a data do lançamento, as datas que você tem pela frente com esse projeto. Obrigada, Carla. Para a gente, oportunidade fantástica de estar falando sobre isso. Queria agradecer as mais de 100 pessoas que estão envolvidas nas ações do Coletivo Esfinge. Elas chegam a convite espontaneamente, né? E nos dão a oportunidade de avançar com esse trabalho que não teria chegado aonde chegou se fosse só a Larissa por trás de tudo. Então a gente avançou bastante, eu tenho esse agradecimento para fazer. As pessoas que também não estão coordenando projetos, mas que estão na linha de frente, né? Por exemplo, a Nath Mundim na produção, o Paulo Batista na direção de arte, né? E os coordenadores todos das áreas, a imprensa também que sempre nos dá um apoio super bacana. E
Para finalizar, nós temos então a ação da fuga sendo fechada no mês de abril, o workshop com inscrições abertas pelo blog Nega Lilu, vocês podem dar uma olhada lá na informação. Vão ficar sabendo pelo Facebook também e pelo blog a data de lançamento do catálogo, né, que vai ter uma distribuição gratuita e que fala sobre a interseção entre a performance nas artes visuais e o design de moda, que é esse encontro, né, que possibilitou a realização da fuga enquanto performance pública. E o grande final, né, o nosso ato final mesmo, que é o lançamento do livro Sem Palavras. Hoje é 15 de abril, então eu tenho aí 1 mês e meio até lá. E eu já tenho o local definido, mas a data ainda não. Por quê? Porque tudo no trabalho do Coletivo Esfinge é muito simbólico, a gente acaba deixando um pouco o acaso agir para que a gente possa ter certeza das coisas. Então nós estamos com 2 datas sendo consideradas e eu não queria dizer ainda, porque ainda não fechei com o grupo, né? Mas as pessoas vão saber com certeza que acompanha nosso trabalho então, ou só acessando o blog, o Facebook vai estar amplamente divulgado. A gente espera também que a imprensa divulgue, porque o Sem Palavras é um romance literário de ficção com linguagem ultra atual. Eu tenho mantido contato com algumas editoras em outros estados e tenho tido uma resposta que aponta para que naquele formato, naquela estrutura ainda não há nenhum livro publicado no Brasil. Isso nos dá uma perspectiva de circulação bastante interessante. Então eu falo isso também para que vocês fiquem curiosos para saber um pouco mais de como é que é contada a história de Nega e Lilu, numa data que a gente vai divulgar futuramente, mas no mês de maio, com certeza. Vem cá, só uma coisinha. Tá preparada para começar tudo de novo? Escrever outro? Já estou escrevendo. Ah, tá ótimo. Muito bem, ó, Larissa, muito obrigada. Muito sucesso. E a gente quer estar lá, tá na web, vai estar presente lá nesse lançamento, hein? Muito obrigada, conto com vocês, vai ser um prazer. Então, gente, é isso aí. Qualquer coisa de hoje vai ficando por aqui. Fique ligado no nosso Twitter, no nosso Facebook, que amanhã tem mais, muito mais. Até lá. Tchau, tchau.